Culpa, rancor, ansiedade e medo da morte. São 4 sentimentos perigosos que podem demonstrar em nós uma falta de confiança em vários aspectos do caráter de Deus. Eu quero me reter nos próximos vídeos a falar sobre esses 4 temas, começando nesse aqui pela culpa, que é um sentimento completamente perigoso, e eu vou te mostrar biblicamente o porquê esse sentimento pode demonstrar que nós não estamos confiando devidamente no Senhor. Você é uma pessoa que se sente culpada diante de Deus, mas não culpada no sentido apenas de reconhecer que é pecador. Culpada no sentido de você não conseguir se aproximar de Deus por sentir que um pecado em você afasta você do Todo-Poderoso? Eu me chamo Pedro Lucas, esse é o canal Conhecendo a Bíblia e bem-vindos a mais um vídeo. Pedindo para você deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever nesse canal e deixando já um comentário, deixando sugestões para temas aos próximos vídeos, para que a gente possa também atender algumas demandas de vocês, tirar dúvidas de repente, tá? Mas nesse momento eu quero que você abra o seu coração para esse tema, a culpa. Se a gente olhar por um ângulo e analisar corretamente o sentimento de culpa que deve existir no ser humano, é um sentimento mais correlacionado ao reconhecimento de que nós somos pecadores. Esse reconhecimento de que nós somos pecadores é crucial na nossa caminhada cristã, porque a gente tem que compreender aquilo que a Escritura diz sobre a nossa natureza diante de Deus. E ela diz que nossa natureza é pecaminosa, ela infelizmente é voltada para o pecado. Significa que as nossas paixões e desejos, elas sempre estarão direcionadas a coisas que Deus não se agrada. Mas à medida que nós avançamos no relacionamento com Deus, nós temos que entender como esse sentimento de culpa pode, na verdade, nos afastar da pessoa de Deus e inibir a nossa visão para questões maravilhosas a respeito da revelação de quem o Senhor é. A verdade é que, ao longo do caminho, nessa jornada cristã, a gente se aprofunda no conhecimento de Deus e percebe aspectos do Evangelho que não liberam espaço para um sentimento de culpa, aquela culpa abrasadora que te afasta diante de Deus, que faz com que você não consiga se aproximar de Deus, se arrepender dos seus pecados, faz com que você diga, não, eu não estou pronto para seguir a Deus, eu sou muito pecador, quando eu melhorar, eu procuro a Deus. Mas a verdade é que isso não vai acontecer. Esse tipo de sentimento de culpa, ele nasce em nós a partir do momento que a gente acha que é pela força do nosso braço que a gente vai conquistar a nossa salvação. Mas felizmente não é isso que a Escritura diz. A Escritura tira esse fardo das nossas costas e diz que a salvação é através da fé na pessoa e obra de Jesus Cristo, e não a partir daquelas coisas boas que nós fazemos. Se a gente direcionar os nossos olhos para o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, a partir do versículo 1 a gente vai ler o seguinte: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que a palavra de Deus está dizendo através do apóstolo Paulo, basicamente, é o seguinte: para aqueles que creem e têm fé em Cristo Jesus, não existe mais condenação. Porque a lei existia justamente para mostrar as nossas falhas. Mas Deus enviou Cristo Jesus para cumprir perfeitamente a lei de Deus e condenou o nosso pecado em Cristo. De maneira que na cruz, Jesus já carregou os seus pecados. A partir do momento em que Jesus já foi punido pelos seus pecados, a lei não tem mais efeito sobre você. Significa que você não vai ser mais julgado pelos parâmetros da lei, porque esse julgamento já recaiu sobre Jesus, que embora tenha andado corretamente nos parâmetros da lei, foi condenado por causa do nosso pecado. Mas Pedro, isso aí não daria vazão para a gente então viver da maneira que a gente quer, cometer os pecados que quiser, fazer a maldade que quiser? É claro que não, porque Paulo também diz que o que opera em nós agora é um espírito da vida, e não um espírito da carne. Significa que a gente não vai andar pelos desígnios da carne, e sim pelos desígnios do espírito. Logo na continuação, eu li aqui até o versículo 4, mas logo na continuação, no versículo 5, diz o seguinte: Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne é para a morte, mas o do Espírito é para a vida e paz. Então, tendo sido libertados pelo Espírito de Deus, através do sacrifício de Cristo, a nossa intenção será para as intenções do Espírito. Significa que nós iremos desejar viver uma vida que agrade a Deus. Mas não se preocupa,
Se você ainda acredita que não tem esse sentimento de querer viver uma vida que agrade a Deus, isso vem com o tempo, isso não acontece da noite para o dia. A questão é que o sentimento de culpa que nos afasta de Deus demonstra uma falta de confiança no próprio sacrifício de Cristo por nós. Tentar conquistar sua salvação pela força do seu braço é a mesma coisa que dizer: o sacrifício de Cristo não serviu de nada e quem tem que conquistar minha salvação sou eu. Mas não é isso que a Escritura ensina. A Escritura ensina que a nossa salvação já foi conquistada pela pessoa de Cristo. O único requisito para que a gente participe desse plano maravilhoso é justamente a fé na pessoa de Cristo. Essa fé vai produzir em nós o desejo de viver em boas obras. Significa que as boas obras não são um requisito para a salvação, mas são uma evidência de salvação. Significa que as boas obras não são uma barganha com Deus para tentar conquistar a vida eterna, mas são gratidão a Deus por já ter nos dado a vida eterna. Então se livre imediatamente do seu sentimento de culpa que te afasta de Deus a partir de oração e vida devocional com Deus. A partir de compreender que o que é necessário para a sua salvação, Deus já te deu de graça. E o que você precisa fazer é reconhecer esse presente que Deus já te deu e viver uma vida em gratidão, de acordo com esse presente. Se você acredita que o sacrifício de Cristo levou os seus pecados, então você também acredita que o Espírito Santo de Deus habita em você. E se o Espírito de Deus habita em você, a sua inclinação já não vai mais ser para os desejos da carne, mas para os desejos do Espírito. Um desejo de uma vida pacífica, perdoadora, uma vida que deseja fazer o bem, que deseja viver satisfeito com as coisas que tem, em alegria, comunhão com as pessoas, e não uma vida de mentiras, uma vida de rancor, uma vida de ódio, uma vida de enganação, uma vida de orgulho ou de arrogância, porque tudo isso é inclinação da carne. Então se você crê com o teu coração que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, e se você confessa com a sua boca que Ele é o Senhor da sua vida, significa que o Espírito Santo de Deus habita em você. Se o Espírito Santo de Deus habita em você, então busque andar na inclinação do Espírito, não da carne. Eu tenho certeza que tentando seguir dessa maneira, buscando se conectar com o Espírito de Deus que já habita dentro de você, esse sentimento de culpa que afasta você de Deus vai ser completamente extinto, vai ser completamente retirado. Em vez de viver uma vida com medo de ir para o inferno, você vai viver uma vida em gratidão a um Deus que te resgatou da sua condenação, que te livrou dos seus pecados, que colocou sobre si mesmo esse fardo pesado e morreu por nós. Então essa é a mensagem de hoje, uma mensagem para que a gente possa abandonar o sentimento de culpa e confiar nas promessas de Deus. Confiar na primeira promessa do primeiro versículo do capítulo 8. Agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Confie nisso, que não há mais condenação para a sua vida, mas viva de acordo com a inclinação do Espírito. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem, espero que vocês compartilhem também aí nos grupos, com os familiares e amigos, para que todos possam participar dessas informações e crer com o coração de que a vida cristã já não é uma vida de fardos pesados, mas é uma vida de gratidão a um Deus que já nos resgatou. Peço para que você dê like nesse vídeo, se inscreva no canal novamente, acompanhe os próximos vídeos para que a gente possa sempre poder crescer no conhecimento de Deus. Eu desejo uma ótima semana para todos vocês e que Deus os abençoe.